Então, assim, ó, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele sabe parir, né? Ele se prepara para o parto. Eu acho que Deus, ele foi muito. Deus é perfeito em tudo, né? Que faz, inclusive durante o parto. Então, essa ainda não é uma aula específica sobre as fases do trabalho de parto. Mas quando eu falo sobre fases do trabalho de parto, eu sempre fico assim, eu mesma me admiro com a perfeição, porque é muito perfeito, né? O corpo, ele dá todos os sinais, o nosso corpo, ele age, né? Os hormônios agem, o bebê também, então tudo influencia aí para facilitar o nascimento do bebê, né? Tudo favorece o parto. O corpo da mulher, ele favorece o parto, né? Então, mas para que isso aconteça, o nosso corpo vai dando alguns sinais. Pode ser, não significa, né, que todas as mulheres vão passar por cada um desses sinais, ou todas as mulheres vão ter algum desses sinais para o trabalho de parto, tá? A gente ensina e fala sobre isso para que vocês entendam, né, de forma mais didática, para que também diminua o medo, a ansiedade, e se algum desses acontecer, vocês saibam como agir, né, e saber que é só um sinal, ainda não é o trabalho de parto. Porque muitas vezes acontece de a bolsa estourar e a pessoa já acha, já é o parto, né, já vou parir, tenho que sair correndo para a maternidade. Ou então, quando sai ali o tampão mucoso, acha que já vou entrar em trabalho de parto, não vou mais trabalhar, vou avisar todo mundo que vai nascer. E não é bem assim. Então, nós vamos conversar sobre cada um desses sinais, tá certo? Inclusive sobre o sinal de que você realmente está em trabalho de parto, que são as contrações, tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu compartilhamento de tela, que eu vou precisar, esse primeiro slide eu vou precisar mostrar para vocês. Hoje vai ser bem mais teórico, bem mais prático, eu vou mostrar pouco slide, tá? Mas tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês. Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então, vamos lá. O primeiro sinal do trabalho de parto é o tampão mucoso, tá? Alguém aqui já ouviu falar no tampão mucoso? Ouviu, Dayana? Meu primeiro. Não? Perfeito. Então, o que é o tampão mucoso? Né? O tampão. Acho que é lá na Carol, né? Eu estava ouvindo o barulho que você estava falando comigo. Vamos lá. O tampão mucoso, ele tá aqui nessa partezinha. Eu estou sem o meu computador. Eu não tenho como colocar a Não tá. setinha, tá, gente? Mas vocês estão vendo essa parte amarelinha que tá lá no final do colo do útero? Bruna, eu acho que não tá compartilhando a tela. Não tá É, aparecendo. Não tá? não tem. Não. Tá, então peraí. Eu coloquei, mas deixa eu ver. Deixa eu ver o que houve. Olha, ele foi sair. Vamos ver se agora vai. Tá compartilhando? Agora tá. Agora tá, né? Acho que é porque saiu. Agora vocês estão vendo a imagem? Sim, agora dá para ver. Aí vocês me fixem aí na tela de vocês, tá? Mas, ó, lá embaixo vocês estão vendo a cabecinha do bebê. Ela tá bem em cima do colo do útero, tá? Então, esse colo, ele tá fechadinho por essa gosminha amarela. Vocês estão vendo esse desenhozinho amarelo no meio do colo? Ele é o tampão mucoso. Para que serve esse tampão mucoso? Ele serve para proteger o bebê, tá? De
todas as bactérias, né, de infecções, tá? Então, ele tem propriedades imunológicas, certo? E aí ele protege o bebê. Esse tampão mucoso, ele é bem, sabe aquele catarrão bem melequento? Pois é esse tampão mucoso. Ele é como esse catarrão bem melequento, uma gosma bem melequenta, que ele protege aí o bebê. Ele lacra, ele fecha o tampão mucoso, certo? E aí, à medida que esse colo do útero vai sendo trabalhado, vai amolecendo, esse tampão mucoso ele vai sair, né? Então, ele pode sair semanas antes do trabalho de parto, dias antes do trabalho de parto, tá? Ele não precisa saiu, entrou em trabalho de parto. Não, ele pode sair bem antes, certo? Mas, Bruno, e se ele sair dias ou semanas antes do parto, e aí? Meu bebê vai ficar desprotegido? Né? Não, isso não vai acontecer porque ele se regenera, certo? Então ele pode sair, depois ele vai continuar saindo e vai ficar sendo regenerado, tá bom? E aí, vou mostrar aqui para vocês umas imagens. O tampão mucoso, ó, ele pode ser, como nessa primeira foto lá em cima, branquinho, certo? Ele pode ser como essa foto embaixo, amarelado, como uma clarinha de ovo. Ele pode ser ali, ó, do lado, lá em cima, como uma borrinha de café, ou ele pode sair assim, avermelhado, né, com rajadas de sangue, que é... Deixa eu parar aqui com as rajadas de sangue, tá? Que é... Isso normalmente sai com as rajadas de sangue quando o colo ele já está bem trabalhado, né? Ele já tem ali já tá ali começando a dilatar, ele normalmente sai com essa rajadinha de sangue, tá? Então, ali já há um sinalzinho maior de que vai ali acontecer o trabalho de parto, certo? Então, o tampão mucoso, ele é daquele jeitinho, e aí ele pode sair dias ou semanas antes do parto, né? Então, saiu o tampão mucoso, você pode tirar uma foto e mandar ou para sua obstetra ou para a enfermeira. Pode me mandar também, vai estar, Bruno, isso aqui é o tampão mucoso? Vou dizer assim. E todo mundo faz, inclusive eu fiz isso quando o meu saiu. Bati a foto, mandei para minha obstetra, mandei para a doula, mandei para meu marido, mandei para todo mundo. Né? A gente faz isso. Alguma dúvida sobre o tampão mucoso até aqui? Não? Tranquilo, né? Bruna, só uma coisa que veio agora na minha Sim. cabeça. Tu disse que quando ele vem com essas rajadinhas de sangue, quer dizer que está mais próximo do parto. As outras cores significam mais longe, algo assim, ou Não, a gente sabe que o sangue, né, ele significa que o colo ele já está bem trabalhado, né, que já há ali uma dilatação. Mas mesmo havendo essa dilatação, ainda pode demorar um pouquinho o parto. O meu primeiro saiu exatamente como aquele marronzinho, mas bem espesso, mas era mais marronzinho. E no dia seguinte a bolsa rompeu. Mas é um pouquinho mais. Aí no dia seguinte rompeu a bolsa. Isso pode acontecer a partir de quantas semanas? Mas, assim, depois das 36 semanas, isso pode acontecer, certo? Depois das 36 semanas, que é quando o colo já começa a ser trabalhado. Tá bom? Aí, vamos conversar agora o próximo sinal. Tudo bem? Tudo bem esclarecido aqui? Sim. Então, tudo pode começar com tampão mucoso, é isso? Mas ele pode não sair também, né? Como é? Pode não sair, pode sair só durante o parto. Ele pode sair só durante as contrações. Bruna, tô com 40 semanas e esse tampão mucoso não saiu, quer dizer que vou demorar ainda mais, né? Não fiquem esperando a saída do tampão mucoso, certo? Ele pode sair só durante o trabalho de parto, só quando a bolsa romper, né? Então, assim, é um sinal, mas ele não precisa necessariamente acontecer para que vocês entrem em trabalho de parto, certo?
O próximo sinal são os pródromos. Vou compartilhar aqui de novo a tela. Gente, hoje eu tô só com o meu celular porque o meu computador, o carro quebrou, aí o computador também. O meu computador aconteceu tudo, mas o computador já tá com uma semana já que ele tá sem funcionar. Com o carregador não tá funcionando. Tem que comprar outro. Mas enfim, vamos lá. Essa é a vida. É a vida. Quem reza é assim. A gente reza e quanto mais coisa acontece, mais a gente reza, né, não? A Sara ainda se identificando, né, Sara? A gente reza mais, porque nós somos Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Estão vendo a minha tela? Estão vendo de novo? Sim, estamos. Tá, Sim. né? Pronto. Próximo sinal são as contrações de treinamento. Eu abri aqui só para vocês verem essa foto dessas barrigas, tá? Tá vendo aqui essa barriga que tá assim, ó, meio estranha, tá torta, né? Tem outra ali, ó, do outro lado também. A barriga, ela fica dura, né? Mas às vezes fica dura só um lado, fica dura só em cima, fica torta. Já aconteceu isso com vocês? Deixa eu Aqui voltar. bastante. Bastante já, né, Já Dayana? aconteceu algumas vezes. Aham. Pronto. Então, Aqui a gente essa tá falando, a barriga tá ficando. essa é a contração de treinamento, certo? Essas contrações, elas são contrações irregulares, que elas acontecem de formas aleatórias na barriga, né? A barriga, ela pode ficar assim, torta, né? Fica estranha. Você tem gestantes que até acham que é o bebê se mexendo, né? Mas não é a contração de treinamento, né? E aí essa contração, ela é irregular, ela acontece também com um tempo irregular. Elas podem acontecer semanas antes do parto, dias antes do parto. Pode vir acompanhada de dor nas costas. O tampão mucoso pode sair durante esse período, né? Quem tem muitas essas contrações, às vezes acaba saindo. E também pode vir também acompanhada de diarreia. Tem mulheres que têm aí, que também é um sinal, né, de proximidade. Já teve aí, né, Dayana? Porque lembra que eu falei que o nosso corpo é perfeito, Deus faz tudo perfeito. O tampão mucoso, a diarreia acontece porque para limpar todo o intestino, porque o intestino ele está no caminho, né? O reto está no caminho para o bebê passar. Então, o nosso corpo ele limpa tudo para poder ficar livre e o bebê passar, o bebê sair. Então, você pode vir a ter diarreia e pode ser semanas ou dias antes do parto, certo? E aí pode ser também nesse período de pródromos, tá? Bruna, eu tô aqui com muita cólica, tô sentindo muitos pródromos, tá? Minha barriga tá doendo muito. Será que é trabalho de parto? Ou será que é pródromo? Então, o que é que vocês vão fazer, né, para identificar se é um pródromo, né? Distinguir o pródromo do trabalho de parto. Vocês vão descansar, relaxar, diminui a iluminação, deita, levanta a perna, toma um banho quente, principalmente tomar um banho quente. Essas contrações elas vão passar, certo? Quando é contrações verdadeiras, elas não passam. Então, toma um banho quente. Isso pode acontecer quando tem mulheres que têm a vida muito agitada, passam tem um dia muito cheio, anda muito. A Dayana ali, ó, se identificando. Anda muito, faz muita coisa, aí acontece muitas contrações de treinamento, né? Uma Ou criança você pulando. tem uma emoção muito forte, pode acontecer também essas contrações, tá? Então, toma um banho quente, relaxa, que aí vai passar, tá? Escutando um choro, tô aqui em cima, minha filha tá lá embaixo com a mão dela, eu escutei já o choro é dela. A gente escuta de longe. Ô, Bruno, Sim, pode perguntar, Carol. mas essa contração de treinamento, ela
não acontece só no final, né? Pode acontecer também no meio ou durante a gestação? Pode sim, ali com 30 semanas já pode acontecer, certo? O que acontece? No final pode se tornar bem mais frequente, Eu acho que certo? no final Tá. pensa, né? Mais intensa no começo. É bem pouquinho, assim. Depois no final vai ficando bem E mais intenso. aí vem as cólicas, né, Dayana? A Dayana Pois é, tá com os sinais clássicos de Daiane tá sinais se de fertilidade. identificando com tudo. E aí essa é a fase que a mulher vai ficando mais ansiosa, porque vai apresentando os sinais e você vai ficando ansiosa, aí vai começando a incomodar mais, porque os pródromos eles podem incomodar, eles podem se tornar dolorosos, né? Mas não tanto quanto a contração de trabalho de parto, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Então vamos. Bruna, uma coisa, Sim. não tem muito a ver com a contração Tá. de ensaio, mas comentou essa questão da diarreia, né? Que o corpo mesmo limpa o reto, o intestino, para poder o neném passar e tal. Eu tava vendo esses dias aparece para mim agora, aparece tudo para mim de gravidez, de tudo, né? No Instagram é assim, Aham. é impressionante, aparece tudo, que eu fico desesperada, porque eu não quero mais ver nada, não quero ler mais esse negócio, eu vou ficar louca. Mas enfim, aparece um monte de coisa. E uma das coisas que apareceu lá dizia que durante o trabalho de parto, a mulher pode e deve comer. É. Nesse caso, como que é? Porque dá tempo de fazer a digestão, ela entre as contrações pode também ter alguma diarreia ou ir ao banheiro, algo assim. Como seria essa questão aí? Pode acontecer, certo? Mas assim, quando você come ali durante o parto, você não vai fazer uma grande refeição, você vai comer pouco, tá? Então não é uma comida que vai acabar se tornando uma barreira, porque não é grande quantidade, entendeu? Tá. Mas durante o trabalho de parto, você pode, é muito comum fazer cocô durante o parto, tá? E isso Entendi. já é tão comum que as enfermeiras mesmas, elas já estão ali, já vão limpando. Certo? Então a gente vai conversar no próximo webinário, que é sobre as fases de trabalho de parto. Vou falar sobre Tá. isso, tá bom? Vou falar Show. melhor também sobre alimentação, mas pode comer, pode se alimentar. E o intestino, você vai, durante o trabalho de parto, você pode vir, né, a querer ir ao banheiro, mas, Uhum. assim, não é tão comum. O que é mais Uhum. comum é fazer o cocô durante o parto. Não tem aquela vontade Entendi. de você sair correndo pro banheiro, não, mas à medida que o bebê vai saindo, durante ali o período expulsivo, mais especificamente, vai saindo também um cocô. Você nem percebe. Você só vai. Tem mulheres que só percebem porque vê. Aí Uhum. fica constrangido e tudo mais. Você já tem que ter essa noção, né, essa consciência de que é algo normal. Não precisa ter vergonha, né, ou ficar constrangida, porque é algo natural do parto, certo? Uhum. A gente vai conversar melhor na próxima. Ai, pera, já ia tirar aqui sem. Deixa eu vou compartilhar aqui de novo, rapidinho. Ó, o próximo é o rompimento da bolsa. E aí, precisa sair, eu já inicio com essa pergunta, né, bem clássica. Precisa sair correndo para o hospital? O que é que vocês me dizem? Deixa Eu eu já disse voltar aqui. que não. Eu acho que Ai, sim. Eu não sei. acha que sim, Carol? Eu acho Aí que tem não. que ver. Acha que não? Vamos lá. É não correndo, né? Mas acho que é um sinal que pode nascer entre 24 horas. Ou será? Tá mais perto, Carol. Tá chegando perto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? O meu, que é o útero, mas eu tirei o útero. Não vamos ver o útero agora. Já já a gente fala sobre isso. Deixa eu acender aqui a luz, gente. Essa aqui é a bolsa miniótica, certo? Vamos lá. Aqui minha bolsa, placenta.
o bebezinho com o cordãozinho umbilical. Então, a bolsa miniótica, ela é uma bolsa que ela é cheia de líquido, tá? E aí, ela é formada por duas camadinhas, ó, fininhas, o ânio e o cônio. Elas ficam assim, bem juntinhas, envolvendo o bebê. Dentro dela fica a placenta, cordão amniótico e o bebezinho, certo? Ficam dentro dessa bolsa. Para que serve essa bolsa? A bolsa amniótica, ela protege o bebê dos impactos mecânicos, né? Então, por exemplo, você bateu a barriga em algum lugar. Ah, eu machuquei o bebê. Não, você não machucou o bebê porque ele está protegido pela bolsa, tá? Então, ele protege o bebê. Se esbarram em algum lugar, o bebê está protegido, tá? Por isso que, às vezes, não sei se vocês já viram, mas já tive dois casos, duas gestantes que sofreram um acidente de carro e não aconteceu nada com o bebê, eles só ficaram com a dor por conta do cinto, né? Então, o bebê ele estava protegido por causa da bolsa, né? Então, ela é bem resistente para proteger o bebê contra esses impactos mecânicos, tá? O líquido que tem dentro dessa bolsa, ele é bem transparente e ele tem um odor bem semelhante ao de água sanitária. Então, é muito clássico identificar quando é rompimento de bolsa, porque o cheiro ele é muito parecido com o da água sanitária, tá? E ele deve ser bem clarinho, tá? Então, essa bolsa, ela pode romper em 3 momentos, tá? Ela pode acontecer de forma prematura, né? Romper antes das 37 semanas. Ela pode romper de forma precoce, que é depois das 37 semanas, porém antes de entrar em trabalho de parto, certo? E ela pode romper após entrar em trabalho de parto, tá? E ainda tem mais uma situação. Ela pode não romper. O bebê ele pode nascer empelicado dentro da bolsa. É mais raro, mas pode acontecer. O bebê sair, né, nascer dentro da bolsa miniótica, tá? E aí, Bruna, se ela rompe antes, né? Se tô ali com 37 semanas, a bolsa rompeu, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer é observar a cor do líquido, tá? Então, você vai pegar uma fraldinha branca. Eu oriento vocês peguem ou a fralda ou a toalha. Não pegar absorvente. Por quê? A fralda e a toalha, você coloca na calcinha, você consegue observar a quantidade de líquido que você está perdendo, né? O absorvente não, ele absorve tudo e a gente não tem noção de quanto está perdendo. A toalhinha branca, a gente consegue ter essa observação, certo? Da quantidade de líquido que você está perdendo. Para saber se está perdendo muito, se está perdendo pouco, tá bom? Então, primeira coisa, você não vai sair correndo para o hospital. Se o líquido estiver claro, se o odor estiver com odor de água sanitária, você vai ficar tranquila, você vai se organizar para depois aí, quem tem equipe, vai avisando a equipe, né? Ó, minha bolsa rompeu, né? Já coloquei aqui a toalhinha, tá clarinho, o líquido tá assim, assado, né? E vai se organizando e vai obedecer as orientações da equipe. Se você não tem equipe, você vai se organizar de forma tranquila e vai precisar ir para o hospital, por quê? Podemos aguardar o bebê tem até 24 horas para nascer depois que a bolsa rompe, certo? No mínimo ali 12 horas, 18 horas, mas no máximo são 24 horas. Porém, esse bebê ele precisa ser avaliado. Tanto você quanto o bebê precisam de monitorização, certo? Quem tem uma enfermeira obstétrica que vai na sua casa, aí você não precisa deslocar, né? Aqui no Brasil isso é muito comum, né? A enfermeira vai na sua casa, aí avalia o sinal do bebê, e aí só depois é que vai para o hospital, quando realmente começam as contrações, tá? Ou se apresenta algum sinal de urgência, que eu vou já falar quais são esses sinais, tá? Se não tem equipe, é interessante ir para comprovar a bolsa rota, a gente chama de bolsa rota, né? Quando a bolsa rompe. Bolsa rota, vai confirmar a bolsa rota e vai avaliar os batimentos do bebê, vai avaliar se você tem
tem dilatação, tá? Mas isso não precisa acontecer num aperreio, né? A bolsa rompeu e sai desesperado. Não. Você pode se organizar de forma tranquila, né? E sair de casa para poder fazer essa avaliação. Enquanto você estiver em casa, né? Quais são os sinais de urgência? Febre, algum sinal de infecção, coloração do líquido, se estiver esverdeado, amarronzado, com muito sangue, é emergência, certo? Vai direto para o hospital. Algum sinal de infecção e muito sangramento, tá bom? A bolsa rompeu de uma vez, tá um monte de água, mas tá clarinho, tá com o cheirinho de água sanitária, tá tudo bem, tá bom? E o que é que vocês também têm que fazer após a bolsa rota? Não fazer toque em casa, só o médico vai fazer o toque. E não ter ato conjugal e beber bastante água, porque esse líquido ele vai continuar sendo reposto, porque o bebê ele precisa desse líquido, né? Então ele vai ficar sendo reposto e aí você vai beber mais água para ajudar esse líquido a se recompor, né? Com uma frequência maior, mais rápido, tá? Até aqui alguma dúvida sobre esse assunto? Ô, Bruna, Sim, eu tenho uma dúvida lá do comecinho, quando você falou que a bolsa, ela protege o bebê, né? sim, pode perguntar. Eu tive uma consulta no hospital, a última que eu tive. As midwives, elas, tipo, pediram pra eu deitar na maca, né? Uhum. E aí elas começaram a apertar a minha barriga para tentar saber a posição manualmente do bebê. Mas elas apertaram tanto que a gente ficou assim, morrendo de dó. Meu esposo ficou olhando e falou assim: nossa, será que não tá machucando o bebê? Será que não tá fazendo mal? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas aí você falou que a bolsa protege, né? É. Só que elas apertaram tanto que até doeu um pouco, assim, sabe? Embaixo, na costela em cima, embaixo do seio. E eu Então, deveria ter falado, mas assim, na hora eu fiquei tão assim, pega de surpresa, que eu fiquei quieta, não falei nada. existe uma manobra chamada manobra de Cristo. O que é essa manobra? É quando a médica, a enfermeira, elas vão para cima da barriga e empurram o bebê para baixo, com Sim. força. Isso é uma violência obstétrica, certo? Isso não pode acontecer, porque existe a bolsa que protege o bebê. Porém, tem suas Sim. costelas, e quando você empurra, você está empurrando o bebê também, né? Assim, eu vou proteger o bebê de um impacto que acontece aqui na barriga, mas se eu estou empurrando ele para baixo, ou estou em cima das costelas empurrando, eu estou lhe machucando, estou machucando o bebê também, certo? Então, Sim. essa manobra não pode ser realizada. Não deve ser realizada, na verdade, né? Porque realmente Aham. é uma violência. Então, assim, às vezes tem mesmo alguns médicos que tocam para saber a posição, mas eles não podem pegar de forma que lhe machuque e você sinta dor. Então, se para Sim, assim, ela não ficou abaixando, tentando movimentar, ela só ficou apertando a minha barriga para sentir, por exemplo, onde estava a cabecinha. Ela não movimentou o bebê, entendeu? só Mas pegou com só um pouco mais de força. apertou um pouco Entendi. mais forte. Isso, mas foi bem desconfortável. Eu não gostei, nem meu esposo, e eu não devia ter falado e eu não falei. Da próxima vez seria bom você falar, porque não é assim, Sim. se lhe machuca, se você sentir dor, não é para Não sei se já acontecer. aconteceu isso com a Dayana em alguma consulta, mas comigo Não, elas fizeram não. isso. Geralmente eles apertam Não, Dayana. mais de força, né, pra sentir o bebê, mas nunca senti dor ou desconforto, não. É porque você não tem muito Eu acho que a tração, aí o midwife médico tinha mão pega para pesada, sentir, né? sabe? Pode ser também. É diferente, a manobra de Cristela, ela acontece na hora do parto e eles empurram, vai em cima da costela e empurra. Isso não deve acontecer. Nossa, isso não, Tem né? que tomar e tem que ficar atento,
na hora do parto, que é ele que tem que intervir e não deixar acontecer. E o Viu, marido de Maria? vocês, na Sim. verdade. É. Então, quando não deixa ninguém chegar perto da minha barriga, empurrar minha barriga, pelo amor, não deixa. Tá? Eu já avisei meu esposo, eu já disse para ele, olha, você vai estar feito uma mosca, atento a Não tudo, deixa nada ninguém você vai deixar cortar, que façam ninguém em com mim sem tesoura. perguntar Chegou com antes, tesoura nada. perto, mandei pra ver. Não, é sério. Eu já disse para É. ele, nada sem perguntar, nada. Você vai ser meu protetor na hora do parto, porque eu não vou estar vendo nada. Não. É verdade. As meninas aqui da Irlanda tem uma série chamada The Rotunda, que passa lá no Rotunda e são partos reais. Então, eu vou colocar os maridos para assistir. Quando eu e meu marido, a gente assistiu vários capítulos, inclusive o midwife do meu parto estava lá na série. Não, Então, pelo amor de Deus, Sério? eu acho essa série, viu? A Dayana sempre fala, eu tô curiosa pra assistir essa Não série. sabia, não é sabia disso, Daiana. é do RTE, sabe? Sei. Depois eu mando para a Bruna Por favor. mas ela é boa porque foi gravado dentro do hospital mesmo, então são cenas reais dos partos reais. Inclusive, quando o José nasceu, era para o José ter ido para a terceira temporada, né? Contrato e tudo. Mas aí, por causa do Covid, que entrou o lockdown, aí cancelaram. Mas quase tudo. Peraí, tu ia entrar na série. Ia passar o Na teu parto. série, Olha, eles iam gravar, eles gravam os partos reais mesmo. Então, entendi. tem todos os cenários, que vai precisar área de emergência, parto que demora muito, parto rápido, Eu intervenção. assisti todos. Nossa, Oi? assistiu todos, Adri. Eu assisti todos. Você assistiu também, Dri? Assisti. Nossa, eu e Não o Fernando ajuda? era um chorando de um lado, outro chorando do outro. Na gravidez da Isabela. Nossa, a gente adorou. E É eles também muito, me muito perguntaram bom. se eu queria aparecer na série para assinar contrato. Eu falei, ai, não. Deixa eu gritar sozinha. demais. A gente ia, mas aí Bom, eles cancelaram. mas é muito bom. Assim, ver o tempo todo, né, informações sobre parto, sobre gestação, sobre parto, realmente muita informação, não é muito saudável, né? Principalmente porque, às vezes, a gente escuta muitas histórias ruins, né? Você vai falar que vai ter um parto normal, a primeira pessoa que vai falar já é falando a história que deu errado, né? Então, assim, você já vai ali... e essas histórias ruins é o que fica na cabeça, é o que nos marcam mais, né? Então, não é interessante. E também a gente ouvir histórias... na verdade, informações reais, informações verdadeiras, informações que vão ajudar você na hora do parto, né? E também não ter um excesso. Você escolher suas fontes de informação, né? As fontes que você quer aprender sobre o parto. É bom ver algumas coisas, né? Entender, para vocês saberem o que é a violência obstétrica, vocês conseguirem se proteger. Então, tem alguns desses documentários que são interessantes, porque eles mostram também a questão da violência obstétrica. Então, é bom para vocês se protegerem, né? Saber o que é que pode, o que é que não pode, né? O Ministério... Não, a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS. Eles têm um documento para o parto, né? Voltado para o parto. O que pode, o que não pode para o parto. Então, se é a Organização Mundial da Saúde, vale para o mundo todo. É para valer, pelo menos, né? Então, é bom vocês lerem também para vocês entenderem. Lá, inclusive, tem falando da episiotomia, que não deve ser feito de forma rotineira, né? Mas, enfim, isso vai ser assunto também para o próximo. Vamos. Voltando aqui, mais alguma dúvida sobre o rompimento da bolsa? Não? Ok. Deixa eu ver aqui se eu tinha mais alguma coisa lá no slide. Deixa eu colocar de novo o compartilhamento. Bruna, uma pergunta, me veio agora. Ok, pode falar. Se a bolsa não rompe antes do parto, né? E aí você tem o parto com a bolsa. Mas pode existir de o médico querer romper essa bolsa e Pronto. Boa pergunta. Isso não é bom, isso é ruim? Como seria? Boa pergunta.
pode acontecer de você entrar em trabalho de parto, e aí o parto, ele demorar muito, e aí o médico indicar para acelerar o seu trabalho de parto. E aí rompe a bolsa, entendeu? Isso, assim, não é algo ruim, certo? Mas tem que saber, por exemplo, se o parto está demorando muito e você quer acelerar, aí o médico ele pode fazer esse rompimento. Não tem nenhum problema, entendeu? Porque quando rompe a bolsa, aí vem um processo inflamatório, que aí vem mais ocitocina, mais hormônio, e aí o trabalho de parto acontece mais rápido, entendeu? Mas você não quero nenhuma intervenção. Então, porque é doloroso, entendeu? Então, você não quer e não tem, por exemplo, tá tudo bem com o seu bebê, os batimentos estão bem, o parto está ocorrendo da forma que deve ocorrer, não precisa acelerar o parto, então é opção sua não fazer, entendeu? Porque realmente é doloroso, porque ele vai fazer o toque, vai introduzir o dedo, vai fazer o rompimento lá da bolsa e incomoda, né? Então, se você não quiser, você não quer intervenção, tá tudo bem, então não precisa, tá? Só Pergunta, que esse procedimento é realmente feito com as mãos, com os dedos do com os médico? Ou é como... dedos, com os dedos, viu? Vou deixar aqui. Tá chovendo. Ô, Bruna, o meu foi com uma agulha gigante. Pronto, pode ser Foi. também. Pode ser também. Mas o meu eu acho que foi exceção. Porque eu gritei tanto, eu gritei tanto. O meu marido achou meu quarto pelos gritos. Eu estava no segundo andar, ele achou no primeiro andar. E eu prometi que eu não ia gritar. Eu gritava e pedia desculpa. So sorry, so É uma sorry. promessa que nenhuma gestante deve fazer. Já aviso logo aqui, não façam essa promessa. Jesus, coisa horrorosa. Porque vocês Mas, não vão cumprir. Vocês não vão cumprir, não vão cumprir. Aviso logo. Eu Não tô prometam que preocupada. não vão gritar, porque vocês não vão conseguir mas cumprir. olha que coisa doida. Eu já tinha tomado a peridural, porque eles pediram para o anestesista me examinar para liberar, mesmo antes do tempo, porque eu estava muito under stress. Eles falavam. Eu tava com 2 dedos de dilatação só, já tinha vomitado 16 vezes. E aí o anestesista me liberou. Então eu já tava com a peridural quando a midwife falou, eu vou furar a sua bolsa. Então eu não senti nada. Foi depois da peridural. É normal isso? Pode ser. Por que que a peridural aí que vocês fazem, vocês ficam sem movimento, né? Não, eu até tinha. Eles não me deixaram sair da cama, né? Até por isso, porque a gente não tem total controle, mas eu conseguia mexer minhas pernas, eu tinha movimento, sim. Mas consegue, por exemplo, se você quiser levantar para andar, você consegue ou não consegue? Eu acho que eu conseguiria, porque eu conseguia me mexer bastante. Eu até a midwife me pediu para ficar de lado, para eu colocar aquela a bola de pilates achatada que parece um feijão Aham, gigante. sei. Então Talvez eu coloquei eles ela. tentaram, Adriana, acelerar pelo seu. Gente, que parece que tá caindo aqui a energia, mas tá tudo bem. Talvez eles quiseram fazer isso porque você estava, né, com muito medo, né? Tava gritando muito, tava, vamos dizer assim, desesperada, né? Então eles acharam que seria melhor acelerar esse parto. Eu estava E aí irreconhecível. romperam a bolsa para acelerar. Mas isso não significa que tinha indicação, né? Aqui no Brasil, o que acontece? Quando está demorando muito, às vezes tem obstetra que pergunta se quer para poder evoluir mais rápido, entendeu? Então é uma forma natural de acelerar o parto, tá? Uma forma que não é natural, a ocitocina. É melhor romper a bolsa do que partir logo para a ocitocina Ouvi na falar que é veia. super dolorido, né? Ocitocina. Porque vem muita contração. Quando rompe a bolsa, também vem mais contração. Mas Uhum. a ocitocina é de forma medicamentosa, né? O rompimento da bolsa, não. Tá? Não vai causar nada em você. Vai só realmente pode causar dor, o incômodo, né? Mas é algo natural, tá? Tudo bem, meninas? Tudo bem.
Vamos Não ouvir. acredito em mais nenhum vídeo que fala que dá para fazer respiração que não sente dor. Não é fácil. Não existe, ó, uma coisa eu vou dizer para vocês, não existe parto sem dor. A não ser que realmente use uma analgesia bem forte para parar, né? Mas não existe parto sem dor, né? O parto, ele precisa realmente desse processo doloroso, tá? Então, faz parte do parto. O que é que, às vezes, a respiração pode causar? Pode ajudar vocês a ter o controle, né? A ajudar, assim, a controlar um pouquinho mais, mas nem sempre isso realmente vai ajudar. Nossa, eu vi tanto vídeo, aí na hora que eu tava lá gritando, meu marido, lembra de respirar com o diafragma, diafragma, yes! Eu sou... Me Pode acontecer, viu? Tem gente que nunca falou um palavrão na vida. Na hora do trabalho de parto, xinga todo mundo, Nossa Senhora! inclusive o marido. Gente, eu coloquei aqui essas duas imagens, eu lembrei. Outro sinal que eu não coloquei aqui, que é um sinal também de proximidade, a gente pode considerar, é um peso lá embaixo, né? O peso no assoalho pélvico, aí tem gente que sente dor, sente umas pontadinhas na vagina, né? Porque quando o bebê ele começa a descer, ele vai, desce, vai se encaixando e a mulher sente esse incômodo. Aí essas posturas, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Pronto. Essas posições são posições que vocês podem ficar quando vocês sentirem esse peso. Até mesmo agora, durante a gestação, vocês já sentem ali a barriga pesar lá embaixo, né? No pezinho da barriga que dói. Essas posições, elas ajudam a diminuir, tá? Essa dor. E aí, as contrações ritmadas. Vamos falar sobre as contrações. As contrações, aí sim é o sinal de trabalho de parto. É o sinal verdadeiro que você está em trabalho de parto, certo? E aí eu coloquei essa foto, mas vou já aparecer para vocês e dar mais explicações, mas vocês vão observar, ó, tá vendo? Vocês estão vendo essas setinhas lá em cima no útero? O útero, ele vai contrair e vai empurrar o bebê para baixo. Então, essa parte de cima empurra para baixo. Essas setas subindo, ó, indica que essa região lateral do útero, ela vai subindo, então vai abrindo e dilatando. Então, à medida que vai acontecendo a contração, deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar para vocês com o meu útero, peraí. Ó, pegar aqui meu útero, devolver o meu bebezinho para o útero e explicar para vocês. As contrações, gente, elas acontecem como uma onda, certo? Então, como é que acontece uma onda? A onda vem, sobe, né? Forma ali um pico lá em cima e desce e vai embora. Do mesmo jeito é a contração. Ela começa, atinge o pico de dor, que é a dor mais forte, desce e passa. Não é isso, Dayana? Não é assim? Não é assim, Adriana? É uma onda não, Bruna. uma avalanche. É uma Bruna. avalanche, pronto, pode ser. Quando eu tive a cãibra que eu te falei, eu pensei exatamente nisso. Falei, nossa, a cãibra deve ser com uma contração, porque ela tem um pico que Ela você vem sente e que vai ela embora. chega no Ela máximo. vem, contrai, porque é justamente isso. Ela vem, contrai e vai embora. Então, como é que acontece? Ó? Esse aqui é o útero, certo? Esse é o meu útero. Aqui embaixo tá o colo do útero, tá? E o bebezinho, ele tá aqui dentro. Então, a contração, ela vai acontecer aqui em cima, ó. Ela vai contrair o útero. E aí, essa parte lateral, ela vai subir e vai abrindo aqui embaixo e vai acontecendo a dilatação, né? O bebê ele vai descendo, vai contraindo, essa parte de cima empurra para baixo, aqui sobe e lá embaixo abre. E aí vai acontecendo, o bebê vai descendo. Sabe eu tinha uma seringa aqui. Uma seringa, quando você aperta, ela não volta, né? Só um instante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Dai, você tá com uma carinha já que tá entrando em trabalho de parto.
Tá com muita cara de grávida. Tô, né? Inchada já o nariz. Tô quase lá, tô só esperando o bebê decidir sair. Olha só, a seringa, a gente aperta, né? Ela vai descendo e ela não volta, né? Ó, ela não volta. Eu solto, ela não volta. Porque aqui existe um vetor de força. Da mesma forma acontece com o útero, né? Ele vai criar um vetor de força durante essas contrações ritmadas. Então, ele vai contrair e aí vai passar e o bebê ele não vai voltar, porque ele já formou um vetor de força aqui. Então, o útero, quando ele relaxa, passa a dor, ele não relaxa totalmente. A dor passa, mas a contração fica lá um pouquinho. Porque se ele relaxasse totalmente, o bebê voltava. E aí é isso que acontece nas contrações de treinamento. O músculo ele contrai e relaxa totalmente. Ele não tem vetor de força, por isso que não empurra o bebê, entendeu? E aí aqui na contração verdadeira é isso que acontece. Acontece esse vetor de força. Ele contrai, relaxa um pouquinho. Contrai, relaxa um pouquinho. Aí o bebê vai saindo, certo? E aí, como é que eu sei que essas contrações são que está intimado que é a contração verdadeira? Aí vocês vão dizer essa informação para o marido de vocês, certo? Primeira coisa, existe aqui no Brasil, o nome do aplicativo é Contrações, mas eu acho que aí vocês devem ter outros, ou vocês podem encontrar outros lá nos aplicativos lá que a gente baixa no celular, né? Mas aqui é Contrações o nome, tá? E aí vocês conseguem, é mais fácil para o marido de vocês ajudar nessa, né, a cronometrar, certo? Quando é que é contração verdadeira? Quando acontecem 2 ou 3 contrações dentro de 10 minutos. Então, contrações de 5 em 5 minutos, ou de 3 em 3 minutos, ou de 2 minutos e meio em 2 minutos e meio. Ela fica assim bem certinha. Durante 1 hora. Então, tem que acontecer isso durante 1 hora. A contração, ela precisa durar de 40 a 60 segundos, tá? Então, contrai, fica ali 40 a 60 segundos, só depois que relaxa, certo? Então, essa é a contração ritmada, tá? Aí sim você está em trabalho de parto. Então, quando a bolsa rompe, você fica ali esperando, aí vai começar as contrações podem começar desencontradas e depois ritmar. Esse é o momento de ir para o hospital, quando as contrações elas estão ritmadas, porque aí você pode já ter entre 4 a 3 centímetros de dilatação. É mais certo você estar ali entre 4 e 6 centímetros. E isso evita vocês passar por alguma intervenção desnecessária, né? Ir para cesárea desnecessária, passar muito tempo, ficar mais cansado, porque o ambiente hospitalar ele cansa bem mais do que a gente ficar em casa, né? Às vezes a gente quer ir logo para o hospital porque fica aquela ansiedade de querer saber quantos centímetros está, se está evoluindo, para saber se está tudo bem com o bebê. Mas é importante porque precisa realmente o bebê ser avaliado. Isso eu acho que realmente só passa mais tempo em casa quem tem uma enfermeira. Quem não tem enfermeira realmente precisa ir para o hospital, porque tem que monitorar, certo? O bebê. Tem que monitorar o batimento do bebê. Mas se você pode aguardar ali um pouquinho, espera até o José. Pode monitorar, então vai monitorando, tá certo? E, Bruna, até agora, até chegar nas contrações verdadeiras, eu tô aqui nos pródromos, eu posso fazer alguma coisa, né, para acelerar, para começar logo? O que é que eu posso fazer? Movimento, posso fazer exercício, vou fazer aqui uns agachamentos. Então, gente, pródromos, né? Início de trabalho de parto, vou falar melhor na próxima aula, tá bom? No próximo, em junho. Em junho, vocês vão ter uma aula melhor sobre cada fase do trabalho de parto. Mas, antes do trabalho de parto ativo, vocês não devem fazer exercícios, certo? Não deve, por quê? Porque o trabalho de parto, ele exige muita energia. Ele exige muito do seu corpo.
né? Então você vai ficar muito cansada. Se você começar, nem começou o trabalho de parto, você já tá fazendo exercício, já tá se agachando, já tá fazendo um monte de coisa, quando chegar o trabalho de parto ativo realmente, você já vai estar exausta. Então você tem que poupar energia, guardar energia e ajudar a ocitocina a trabalhar. A ocitocina é o hormônio do parto, né? O que faz o trabalho de parto realmente acontecer. É a ocitocina. O que é que faz para ela agir? Então, luz mais fraquinha, né? Luz amarela, ambiente mais escuro, calor, fazer coisas que vocês gostam, né? Então, tudo isso vai ajudar a liberar a ocitocina, certo? Alguma dúvida, meninas? Ô, Bruno, Sim? somente com a doula, né? Que não é enfermeira obstétrica, mas que tem bastante conhecimento, experiência, dá para aguentar mais tempo em casa também do que ir para o hospital? Carol, dá para você, assim, para você não ficar ansiosa e muito cedo, mas precisa ir se não tiver enfermeira, porque se a doula ela não avaliar os batimentos do bebê, não adianta você ficar muito tempo em casa, entendeu? Porque precisa avaliar os batimentos do bebê, monitorar o bebê. Então Então, você é diz assim que importante quando ir. começar a ter as contrações ritmadas, já vai para o hospital. É isso? Espera um Ou a partir de quando pouquinho, mas estoura a assim, bolsa? por exemplo, estourou a bolsa, você se organiza, avisa a doula e vai no hospital. Você não precisa sair correndo, mas você precisa ir. Porque precisa avaliar os batimentos do bebê. Precisa monitorar, certo? Se não tiver. Fica em casa se tem ali alguém capacitado para monitorar os batimentos do bebê. Sim. Alguma Porque dúvida, no meninas? caso, Mais alguém? Adriana, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Pronto, meninas. Adriana, não tô te ouvindo, não, tá mudo. Desculpa. Não, quando eu começar a dor, eu vomitar, eu já vou pro hospital. Eu já sei que é minha hora. Que vem, né? Pode Eu já vir, vou com o baldinho no carro. pode ter vômito. Oi, meu amor, mamãe tá quase terminando, viu? Já estamos nos despedindo. é nossa. Pode ter vômito, né? Pode ter náuseas, pode ter calafrio, ter ondas de calor, ondas de frio, pode ter tremor, tremer o corpo todo. Eu senti no meu corpo tremia todo, assim, minhas pernas ficavam assim, igual vara verde, né? Que chão tremia muito. Então, tudo isso pode acontecer e é normal. Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? Porque é importante saber, principalmente os maridos, é importante vocês ou eles participarem da aula ou vocês depois explicar para eles não ver tudo isso e achar que tem alguma coisa errada. Que você vai passar mal, que você vai morrer, entendeu? Porque você vai dizer, ó, eu vou morrer. E aí os pobrezinhos, eles ficam desesperados, porque eles não sabem o que está acontecendo. Né? Você do nada começa a vomitar. Do nada você começa, o seu corpo treme do fio de cabelo até o dedinho mindinho, tudo tremendo. Acho que é uma coisa errada. Então você começa a se bater de frio, né? Ou sentir muito calor, começa a suar. Então eles ficam desesperados, né? Então é bom que eles se informem, vocês informem isso para eles, passem para eles entenderem que tá tudo bem. Que está tudo dentro do esperado. E é isso que eles precisam também na hora falar para vocês. Porque você tá ouvindo, a Adriana tá aqui ouvindo tudo. Mas na hora que ela começar a vomitar, pronto, ela acha que vai morrer. Esqueceu Entendeu? tudo. Se não tiver alguém lá do lado dela para dizer, não, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, ela vai achar que vai morrer. Nossa, o Fernando ganhou mestrado depois da minha primeira gravidez. O meu esposo está falando aqui que ele é tão tranquilo que ele vai fazer o parto. Até parece. Tá ouvindo tudo, né, Robert? Só quero ver. Ele tá ouvindo. Pior que ele é tranquilo mesmo, mas assim, é uma coisa nova que ele nunca passou, né? Então, a gente Ele não sabe vai a ver reação. você
você no auge da dor, que é inimaginável. Ele vai ver você gritar, urrar de dor. Então, eles não estão preparados para isso. Eles imaginam Preparado pra como isso. vai ser, mas na hora, se não tiver alguém lá, ou se eles não estiverem já preparados, escutando, né, entendendo, sabendo o que espera, pode se desesperar. Então, uma coisa é ele saber o que vai, né, acontecer, saber, não, ela vai estar gritando é porque tá acontecendo, tá tudo bem. Né? Outra coisa é chegar na hora, cair de Bem. paraquedas, ver você gritando, se esgoelando, dizendo que vai morrer, ele vai achar que você vai morrer mesmo. Né? Então, mas, Carol, vamos ter umas aulas aí. Como ele é tranquilo, ele vai te ajudar bastante no parto, viu? Vai Amém. aprender muita coisa. E a gente vai Vai ter que ensinar me pra ele muita ajudar. coisa. Vai. Vai ser ótimo, ele vai ajudar bastante. Alguém mais ia falar? Adriana, quer falar? Não, né? Então, meninas, é isso. Esses são os sinais, né, de trabalho de parto. A contração é quando realmente acontece o parto, né? Essas aulas são justamente para vocês entenderem, passar para os maridos de vocês, né? Para vocês saberem o que realmente espera vocês, o que fazer, não é? Quando a bolsa romper, né? Então, Adriana, eu expliquei tudo aqui, depois você assiste a aula. Amanhã eu acho que eu salvo, coloco lá no YouTube e mando o link. As aulas elas estão no YouTube, mas elas não ficam visíveis, né? Só quem tem um link que assiste, no caso, só vocês, são meus alunos que eu passo o link, que consegue assistir depois, tá? Então, vocês vão ter acesso. Quem está ainda no comecinho da gestação pode rever depois, tá bom? Esse aqui é o momento de vocês tirarem a dúvida, por isso que é importante vocês participarem. Vocês vai surgindo dúvida, vocês vão tirando aqui. E também vamos compartilhando. É interessante porque a gente compartilha. A Adriana que teve experiência, a Dayana também teve a primeira experiência, então é muito bom, assim, compartilhar esses momentos. Tenho 1000 experiências. E como foi a sua Na experiência, próxima Dayana? aula, Adriana, na próxima aula você não pode faltar. Você vai ter o que falar. Acho que cada frase que eu falar, a Adriana vai dizer, olha isso. Isso foi. Nossa senhora, foi estava falando do marido, eu dei até risada, porque ele não sabia o que que acudia. Se era eu fazendo xixi no chão, se era vomitando, se era eu gritando. Não, foi Meu tudo, Deus. aconteceu tudo. O meu foi uma cesárea de emergência. Até fez com a bolsa. Então, quando rompeu a bolsa, por isso que é importante já ter o conhecimento. No momento que Posso rompeu ter a bolsa, tudo. eu já sabia que tinha mecônio. Então, aí eu já fui para o hospital, eu já sabia. E provavelmente cesárea. Ah, interessante. Então, assim, eles tentaram induzir, né? Tentaram acelerar o passo para ver se ia. Mas aí o José entrou em tratamento fetal e foi assim, 5 minutos ele nasceu. Por isso que é Foi tudo muito... importante, né? Tem que observar, como eu falei, a cor. Tem que observar o batimento. Por que é importante Ó, observar o batimento? Porque pode fazer tudo, menos cocô na minha frente, viu? Sim, Eu ia perguntar, ô Dai, então você sabia que tinha mecônio, tava escurinho quando estourou a bolsa? Quando tem mecônio, sai com a cor do cocô mesmo, assim, Do sabe? cocô mesmo. Ou sai preto, marrom, pode sair é esverdeado preto também. petróleo, né? O cocô É tipo um amarelo esverdeado, assim, sabe? Exatamente. Você Pode consegue sair, dessa cor pode sair mais amarronzado também. Lembra que assim, no momento que a bolsa rompeu, eu olhei pro Jorge e falei assim, olha, ele fez cocô na bolsa. Vamos pro hospital. Sai meio amarronzado? Ele é meio amarelado, assim, sabe? Entendi. Consegue ver a cor, assim, não vai estar transparente, nem nada, vai estar esverdeado. Aí tanto que eu cheguei no cor, se o líquido não estiver transparente, aí você já vai para o hospital. Uma coisa tem. É um alerta, sim. É um alerta. Interessante saber. E aí, assim que eu cheguei no hospital, eu já falei logo na triagem. Na hora que eu cheguei na triagem, eu falei, olha, a bolsa rompeu, mas o líquido não tá transparente. Tá amarelo esverdeado, ela pediu para ver e já me encaminhou direto para a sala de parto. Isso também lembra da fralda, colocar a fraldinha embaixo, dentro, né? A fraldinha, porque você já mostra, ela já vê e já sabe. Sim. Exatamente. Então, o meu foi assim, muito rápido. Foi bem... A gente se prepara, né? A gente se informa, se prepara, mas na hora, né? Na hora. Verdade. Só Deus. Na hora, Deus sabe. Deus que escolhe, é o bebê que sabe, é o bebê que escolhe. A gente se prepara para na hora estarmos preparadas, né?
A gente escolhe a via de parto natural, mas graças a Deus nós temos cesárea, nós temos intervenções para ou o bebê, né, nascer logo ou para intervir para acelerar o parto. Sim, Sim, Bom, exatamente, menina, verdade. então é isso, vamos encerrar aqui, né? Eu vou marcar o próximo para junho, para a gente conversar sobre fases de parto. Vou separar 2 horas para poder tirar todas as Bastante tempo. 1 hora de aula e 1 hora de todas as pergunta. dicas. Para tirar todas E as 40 dúvidas. minutos para a Adriana dar o testemunho dela. Exatamente. Bom, até lá eu já volto com o relato do segundo parto. No segundo passo. Ai, tomara, né? Amém. Vai estar com o Verdade. bebê já. Não, já vou estar, até lá já vou estar. Não Ela nasci vai até semana contar a que vem. experiência dela. Sim. Gente, foi Legal. boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Foi Bom muito final de bom. semana. Realmente, Eu obrigada. também. Tchau. Bom fim de semana, Boa hein? noite. Obrigada. Tchau. Para Vamos vocês da tela? também. Vamos fazer um print da tela? Ah, Eu tá. fiz um, não sei se ficou bom. Tá, Faz peraí. outra aí. Fez um? Eu vou fazer Tá, um. deixa eu fazer aqui. Todo mundo sorrindo? Ai, peraí, calma. Foi, deu certo. Foi tchauzinho, meninas. Beijo, tchau. gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Bom final de semana.